Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar os alunos pela iniciativa de fazer esse blog de tributo ao Hans Morgenthau. É uma iniciativa pioneira e é muito bacana estar vendo você fazendo isso, né? É um tributo importante. Morgenthau foi um importante pensador para as relações internacionais. Na verdade, já existe um certo mito em torno dele como sendo o grande fundador do campo teórico, propriamente do curso e desse ramo do saber que são as relações internacionais, mas na verdade ele foi o grande arquiteto daquilo que a gente chama de tradição realista das relações internacionais. Alguns professores e pensadores atribuem à figura do Morgenthau a fundação de apenas uma parte do realismo que a gente conhece como realismo duro ou realismo ortodoxo. Mas, de fato, o pensamento do Morgenthau vai exercer uma enorme influência sobre vários outros paradigmas teóricos de RI. Portanto, ele não está restrito apenas ao realismo duro ou a um realismo mais ortodoxo, mais clássico. O pensamento do Morgenthau pode ser encontrado, na sua grande maioria, numa obra chamada A Política entre as Nações, que é uma obra de fôlego, de bastante conteúdo, aonde, de uma certa forma, o Morgenthau aponta alguns caminhos para se pensar um novo sistema internacional, que seria um sistema internacional com uma nova correlação de forças pós-Segunda Guerra Mundial. De alguma forma, ele não fala apenas do futuro do sistema internacional, mas ele também, na obra Política entre as Nações, faz uma crítica à maneira pela qual se vinha pensando o sistema internacional antes da Segunda Guerra Mundial, né? E a partir disso ele estabelece alguns pontos centrais de análise que a gente vai chamar depois de realismo. Uma questão interessante, central para o Morgenthau, é a ideia de que o poder é um elemento central para se pensar a performance das potências internacionais e dos atores internacionais em geral, né? Então a gente pode chamar de uma certa forma o pensamento morgenthauiano de power-cêntrico, porque ele centraliza a sua análise das potências na busca pelo poder e na definição de uma agenda de interesses da parte dos atores internacionais, com a única finalidade de aumentar cada vez mais o poder no sistema internacional, o poder dos atores dentro do sistema internacional. Poder significa poder decidir. Quanto mais for capaz um ator internacional de tomar decisões no sistema internacional, mais poderoso esse ator internacional é. De fato, essa reflexão é uma reflexão tipicamente morgenthauiana e nós podemos encontrá-la dentro da política entre as nações, né? A ideia de que os atores internacionais elaboram uma agenda de interesses, mas que essa agenda de interesses não tem necessariamente uma finalidade cooperativa, essa agenda de interesses não tem necessariamente uma agenda multilateral, essa agenda de interesses não tem necessariamente uma agenda puramente diplomática. Ao contrário, essa agenda é, na verdade, uma leitura que os atores internacionais fazem do sistema internacional, que é sempre uma leitura de poder, né, cujo objetivo é maximizar a capacidade dos atores de tomar decisões e de atuar no sistema internacional em função de uma lógica de poder. Nesse sentido, o Morgenthau é considerado uma espécie de divisor de águas dentro da teoria das relações internacionais, né? Não que os outros elementos, como instituições, a questão da democracia, a questão dos instrumentos cooperativos, o próprio direito internacional, não que esses outros elementos não façam parte do sistema internacional. Eles fazem, mas não é a partir deles que os atores internacionais, que para o Morgenthau são os estados, não é a partir dele que os atores internacionais atuam. Não é a partir desses outros elementos, mas sim a partir de uma lógica power-cêntrica que os atores internacionais atuam no sistema internacional.
Há um outro detalhe interessante na obra dele, que é uma diferenciação que ele faz entre a política doméstica dos atores internacionais e a sua política internacional. Ele é o primeiro a apontar a assimetria, a diferença quase que radical, muitas vezes, entre o modo como os atores internacionais atuam no âmbito doméstico e o modo como os atores internacionais atuam no âmbito externo. Essa diferenciação tem a ver com a própria natureza dos atores internacionais, que, como nós vimos anteriormente, é uma natureza que busca a maximização do poder. Nesse sentido, Morgenthau é uma voz muito importante dentro do campo da teoria das relações internacionais. Ele merece ser estudado cada vez mais e merece ser estudado por nós internacionalistas brasileiros.